liderança servidora não é menos exigente, pelo contrário, ela entrega resultados mais sustentáveis porque as pessoas estão mais engajadas e preparadas. Acho que esse é o caminho de quem tende a trabalhar com esse modelo de liderança. Hoje eu vou conversar com o Júlio Henrique Salina. Ele atua como CTO e CPO na Getrack. E o Júlio, inclusive, já participou aqui com a gente, né, no episódio 196, onde a gente conversou sobre conflitos. Aí ficou muito legal esse episódio. Recomendo que você que está acompanhando aqui a gente espere terminar isso aqui. Daí você vai lá acompanhar o episódio 196. Mas, enfim, tudo bem, Júlio? Muito legal ter você aqui de novo no podcast. Fala, Edu. Obrigado aí pelo convite novamente. Estou contente também. Acho que a gente vai ter mais um papo bacana hoje aí. Boa, boa. Só antes de começar, queria pedir para você se apresentar aí, porque pode ser que a gente esteja acompanhando a gente. Seja o primeiro episódio, né, que está ouvindo contigo. Claro, claro. Turma, hoje eu estou na Getrack. A Getrack ela é uma companhia do grupo Localiza. A gente atua no setor de rastreamento e segurança veicular. Eu tenho aí quase 20 anos, 19 anos para ser preciso, na área de tecnologia e produto. Passei já por setores diversos, passei bastante tempo no setor da saúde, passei por algumas fintechs também. Hoje eu estou aqui na Getrack ajudando na transformação de um setor também que vem passando por uma digitalização grande. E eu tenho esse foco bem em tecnologia, produto, atuo em algumas verticais de design também, estrutura organizacional, pessoas, então eu navego aí em alguns mundos diferentes. Inclusive, para você que está acompanhando a gente já deve ter percebido, né? O nosso papo vai ser sobre liderança servidora hoje. E para a gente começar aqui, eu queria fazer uma pergunta bem abrangente, Júlio, para entender um pouquinho a tua visão. Então, o que você considera, né, como uma liderança servidora? Como é que você define liderança servidora? Legal. Para mim, Edu, a essência, vamos colocar assim, né? A essência da liderança servidora é basicamente colocar as pessoas no centro e garantir que elas tenham, de alguma forma, as ferramentas, o suporte, o direcionamento necessário para que a gente atinja ali melhores resultados. Então, não é sobre ser permissivo, isso é um ponto importante, e sim sobre criar um ambiente de alta performance onde o líder, de alguma forma, remove obstáculos e desenvolve talento sempre em foco, né, no objetivo estratégico, né, obviamente, da companhia. Então, para mim, essa seria, de uma forma rápida, a essência da liderança servidora. Sim, e isso significa que, aí você me corrige se eu falar uma besteira, tá? Mas que a liderança, ela dá uma direção, então ela, vamos dizer assim, tem esse papel, e uma vez que ela dá a direção, a própria equipe, ela meio que se vira, colocar dessa forma, para chegar ao resultado, e a liderança ela dá todo o suporte que a equipe precisa para conseguir chegar lá. Assim, quando a gente fala. Exatamente, quando a gente fala de uma companhia, por exemplo, que tem uma cultura de resultados, e hoje em dia é até engraçado você ver uma companhia que não tem uma cultura de resultados, porque tudo é baseado em resultado, a gente precisa gerar resultado, né, para aquela companhia prosperar. Então, a liderança servidora ela é ainda mais poderosa, né, porque ela cria times autônomos, quanto mais autônomos, melhor. Claro que para tudo existe um limite, né, os extremos eles são sempre onerosos, mas a gente cria times autônomos, mais engajados, com uma alta capacidade de entrega, que é super importante. Então, o líder servidor ele não afrouxa as metas, né? Ele reforça o foco no resultado para aquele time, para aquele pessoal, ao remover impedimentos e preparar o time para performar no mais alto nível, né? Claro que isso é uma mudança gradual, né? Não existe mágica, a gente não estala os dedos ali da noite para o dia, simplesmente removendo impedimentos, a gente transforma o resultado que está sendo entregue ali. Mas essa é a base, tá? E daí, obviamente, a gente vai evoluindo para ter resultados cada vez melhores. Uhum. E isso significa que. Vamos pegar um caso aqui específico. Vamos dizer que uma liderança de equipe ali, né? Ela tem alguns, vamos dizer assim, engenheiros na equipe, por aí vai. E esses engenheiros talvez não sejam tão sêniores assim. Talvez essa liderança tenha um pouco de dificuldade de, vamos dizer assim, né, ter uma liderança servidora ali, porque talvez essas pessoas não sejam tão experientes o suficiente para conseguirem tocar as coisas sozinhos. Ou não, tem como contornar um caso desse. Tem isso, tá? Eu diria que os desafios comuns, assim, né, numa implantação de uma liderança servidora, o primeiro é que pode ser confundido com falta de autoridade, né? Então, o líder precisa equilibrar serviço com tomada de decisão firme. Em outra, essa que você acabou de citar, né, em times altamente dependentes, menos maduros, então a transição para a autonomia ela tem que ser normalmente gradual. E um outro ponto que impacta é que é necessário uma cultura organizacional, uma estrutura organizacional que apoie essa liderança servidora, né, evitando, obviamente, ali resistências ou falta de alinhamento. Então, a média liderança, né, quando a gente olha para um time de tecnologia e produto, por exemplo, quando a gente olha na cadeira dos tech leads, dos engineer managers, dos próprios PMs,
a turma de agilidade, os Scrum Masters, eles são normalmente pessoas que precisam aplicar uma liderança servidora. Isso parte de maturidade, parte de autonomia, valores como colaboração, adaptação, entrega contínua. Eles precisam assumir esse papel de líderes servidores, né, guiando o restante do time no processo, ali, sem impor soluções, né, de fato, tirando o impedimento da frente. Tá? Sim. Esse é um ponto bem interessante, porque, pelo que você está falando, a liderança servidora, ela não é algo que muda da noite para o dia, ela é um processo que a gente busca para talvez mudar a forma de liderar na empresa. O processo que, naturalmente, vai depender ali de uma mudança, talvez, organizacional, cultural, mas também de desenvolvimento das próprias pessoas que estão ali. Talvez elas não saibam trabalhar dessa forma também. Talvez elas esperem da liderança muita direção e não é esse o caso. Assim, quando a gente fala cultura organizacional, eu separo em duas caixinhas. Eu separo em cultura organizacional e em estrutura organizacional, que são coisas relacionadas, mas diferentes. Né? Então, a liderança servidora, ela transforma uma cultura quando a gente consegue equilibrar a busca por resultados com o desenvolvimento das pessoas. Isso naturalmente cria um ambiente de confiança e colaboração maior, onde as metas normalmente elas são atingidas sem perder o foco no engajamento e no principal, que é o bem-estar da turma, né, o bem-estar do time. Então, ela reforça valores como responsabilidade e autonomia, que são fundamentais para resultados mais sustentáveis no médio e longo prazo. Isso a gente puxando o tema para o lado da cultura organizacional. E aí tem desafios, né? Acho que é quebrar essa mentalidade do comando-controle, que muitas vezes é enraizada, e para superar isso, eu falo que é necessário a gente sempre mostrar os benefícios de uma liderança servidora com resultados mais concretos, alinhar as lideranças, a média liderança, para garantir essa consistência no modelo. É um processo gradual, Edu, mas assim a gente transforma profundamente a dinâmica organizacional quando a gente consegue começar a implementar isso. E olhando para o lado da estrutura organizacional, do design organizacional, e aí obviamente eu sempre puxo um pouco para o meu lado aqui, né, tecnologia, produto, mas acho que isso acaba abrangendo todo o desenho organizacional de uma companhia. A liderança servidora, ela normalmente incentiva estruturas mais horizontais e colaborativas, então não é algo que encaixa muito bem naquelas estruturas mais tradicionais e hierárquicas. Então a gente tem muito foco em equipes que são multifuncionais, autonomia, mais uma vez, a gente prioriza agilidade, fluidez, a gente remove silos, normalmente é muito comum a gente ter os silos entre os squads, entre as áreas, então isso precisa ser de alguma forma removido, a gente cria um ambiente onde as decisões elas tendem a ser tomadas mais rapidamente, com mais agilidade, obviamente alinhadas com os objetivos da companhia. E em grandes empresas, né, onde a gente encontra normalmente essas estruturas organizacionais mais hierárquicas, mais tradicionais, é essencial criar camadas de suporte, como eu gosto de dizer, que elas reforçam os valores da liderança servidora. Então, a média liderança, mais uma vez, alinhadas, né, times de suporte ágil, estrutura cross-funcionais e flexíveis, ajudam muito a conectar ali as diferentes áreas da companhia, e tudo isso acaba, na outra ponta, garantindo que os princípios da liderança servidora sejam aplicadas ali de forma igualitária em toda a organização. Assim, é difícil você ver uma única área com esse conceito, com essa cultura, com esse comportamento da liderança em ser uma liderança mais servidora, e isso não está no restante da companhia. Dificilmente isso tende a ir para frente, eu pelo menos nunca vi, tá? Acho que é preciso realmente ser algo enraizado na companhia como um todo. Claro que vai nascer num polo ali, de uma área, normalmente vai servir como espelho para evangelizar aquilo, né, para o restante da companhia, mas para mim é algo que precisa ocorrer no ecossistema todo, tá? Sim. O que eu estava pensando aqui era que, assim, se a gente coloca, por exemplo, esse label na liderança, né? De você é um líder servidor agora. Vamos assumir, para simplificar, que a gente está colocando esse label na pessoa. Seria muito fácil ela pensar, não, tudo bem, então eu vou fazer tudo para servir as pessoas que estão à minha volta. Mas não é necessariamente isso, pelo menos não diretamente. É muito mais você criar um ambiente onde as pessoas consigam se servir e para resolver seus próprios problemas, do que ter essa liderança dando a direção para tudo que tem que ser feito, dizendo cada um que tem que ser feito. É muito mais criar o ambiente do que necessariamente essa liderança sendo esse garçom, vamos dizer assim. Exatamente isso. Assim, acho que tem vários pontos que a gente pode abordar aqui que envolvem isso que você trouxe. Tá? Primeiro, quais seriam as práticas ali que a gente precisa aplicar para ser um líder servidor? Tem muita gente que não entende ainda, como você trouxe, confunde um pouco os conceitos. Né? Então, eu costumo focar em 3 pilares. Tá? A comunicação clara, desenvolvimento contínuo ali do time, das pessoas, e remoção de barreiras. Então,
tem que dar espaço para as pessoas falarem, né? Mas sempre, obviamente, com um direcionamento firme, investir no crescimento técnico e pessoal da turma, principalmente ajudar bastante ali a eliminar qualquer obstáculo que atrapalhe esse progresso, e tudo isso é alinhado normalmente com as metas bem definidas e o acompanhamento frequente. E aí vem alguns pontos, né? Que como que a gente evita que a liderança servidora seja percebida como fragilidade, por exemplo, ou um líder permissivo, né? Então, a liderança servidora é sobre criar condições para alta performance. Isso é um ponto importante, né? Não existe alta tolerância a baixa performance. Pelo contrário, não é também sobre evitar conflitos, que é algo que muita gente confunde, ou baixar a régua, né? Então, a minha postura ela é muito clara. Empatia e suporte andam lado a lado com as metas mais desafiadoras, com metas ali que instigam o time, e cobrança de resultado. Então, uma liderança servidora não é sobre agradar, simplesmente, né? É sobre a gente capacitar o time para alcançar o que realmente importa, que é uma entrega de valor, que é a geração de resultado. Isso passa por decisões impopulares, isso passa como que uma liderança servidora eventualmente impacta o desempenho de uma equipe, né? Como que uma liderança servidora normalmente se comporta em ambientes de alta pressão, que você encontra muito em startups, por exemplo, principalmente em early stage, a gente está naquele momento ali de cash burn, né? Go to marketing, tem aquela pressão dos fundos, você precisa lidar com isso. Então, acho que tem vários cenários ali, e um líder servidor ele consegue de alguma forma equilibrar essa balança. Uhum. Aí outro ponto é que vamos dizer que a empresa, ali, a equipe, ela está mudando a forma de atuar para ter uma, vamos dizer assim, né, criar uma cultura ali de liderança servidor. Mas pode ser que os próprios liderados, que não estejam tão acostumados, né, com um ambiente assim, eles, pô, não, minha liderança é fraca e tal, cara, não, enfim, ela não fala o que eu tenho que fazer aqui. Pensando ali do ponto de vista pessoal, assim, como que a gente consegue lidar com as pessoas caso elas tenham dificuldade no momento inicial de entender como que funciona isso, como é que elas podem tirar o melhor proveito dessa liderança? Eu falo que assim, a gente precisa garantir que a liderança servidora ela seja sustentável no longo prazo, né? Então, assim, eu sempre digo, envolve criar um ciclo de aprendizado no time, nas pessoas. Então, capacitar as pessoas para que, com o tempo, elas se tornem mais autônomas, né, reduzindo, né, a necessidade de suporte constante. Então, tudo parte da educação. O que é uma liderança servidora, quais são os limites, o que é esperado de cada um, qual é o papel de cada um, qual que é o nosso objetivo maior. É essencial alinhar a cultura organizacional também para um modelo que se sustente mesmo em momentos de pressão. Então, isso parte de um alinhamento, mais uma vez, média liderança, alta performance, o que é esperado, o que é exigido, os resultados que precisam ser alcançados. Né? Isso não significa, quando a gente fala em autonomia, que as pessoas vão ficar largadas, que elas não vão ter suporte, que elas não vão ter ajuda, pelo contrário. A gente está ali para prover, de alguma forma, o melhor para as pessoas, né? Dar as melhores ferramentas para que aquelas pessoas consigam progredir, consigam evoluir. É muito legal quando você vê uma liderança servidora entrando numa companhia e depois de um ano de trabalho, aquelas pessoas que estavam ali naquele início estão em outro patamar, tanto pessoal quanto profissional, seja em questões financeiras, questões de novos desafios, de promoção de cargo, de novas cadeiras, enfim. Existe uma evolução natural que ela acontece, não é só o resultado que você vai gerar para a companhia, é a qualidade do que você está entregando, é o engajamento das pessoas, é a comunicação, é o ambiente. Então, conforme os resultados vão aparecendo, as pessoas vão entendendo, porque a resistência a uma liderança servidora, ela existe, tá? Assim, eu já enfrentei resistência ao aplicar uma liderança servidora, inclusive questionamentos de ser ou não um líder permissivo, se eu vou ser exigente, firme. Então, as pessoas elas confundem essa questão de liderança servidora com falta de autoridade. Então, acho que a gente precisa lidar com isso, mostrando mais uma vez na prática que a liderança servidora não é menos exigente, pelo contrário, ela entrega resultados mais sustentáveis porque as pessoas estão mais engajadas e preparadas. Acho que esse é o caminho de quem tende a trabalhar com esse modelo de liderança. Acho que até um outro ponto para ter em mente é que se a cultura estiver mudando e algumas pessoas estiverem sendo resistentes, como normalmente acontece, a pergunta que fica é: será que a gente realmente quer que essas pessoas continuem na empresa? Claro que a gente dá todo o suporte ali e tal. Se ela tiver afim de fazer a mudança, tudo bem, a gente acompanha a mudança e ajuda essa pessoa. Mas agora, quem não está afim também, quem for jogar contra, talvez seja melhor que essa pessoa saia mesmo, para que dê espaço para que outras pessoas que se alinhem melhor com essa forma de trabalhar consigam entrar ali e gerar, enfim, mais valor, conseguir trabalhar de uma forma melhor naquele ambiente. Assim, eu sempre brinco, né? Ninguém é obrigado a nada, né?
eu não sou obrigado a estar aqui, você não é obrigado a me convidar, as pessoas não são obrigadas a nada. Então, as pessoas precisam entender, né, que a partir do momento que elas fazem parte de um ecossistema maior, existe um objetivo em comum. Se a companhia vai bem, todo mundo vai bem. Se a companhia vai mal, todo mundo vai mal. É no que eu acredito. Eu sei que tem opiniões diferentes nesse sentido. É um assunto até polêmico até certo ponto. Mas existem regras, né? Existe uma cultura que vai ser estabelecida, existem processos que vão ser implementados, as pessoas precisam se adaptar. Dificilmente a pessoa consegue fazer by the book, trabalhar de uma forma igual em N lugares diferentes. Eu, hoje, aqui no Grupo Localiza, na Getrac, eu não trabalho da mesma forma que eu trabalhava na minha experiência anterior. A gente precisa fazer as adaptações. E é aquela conversa que a gente teve, inclusive, no nosso último papo, que é discordar e comprometer-se. Né? Nem sempre você vai concordar com tudo, mas você precisa se comprometer e ajudar para que aquele processo funcione. E se eventualmente você entender que aquele não é um lugar para você, que você não se encaixa naquela cultura, naquela abordagem, naquele formato de trabalho, tem aquele famoso livro que você deve conhecer, né? Seja egoísta com a sua carreira, tudo bem, procure uma oportunidade melhor, faça um movimento, mas é muito ruim quando a pessoa fica ali plantada na companhia, ela também não ajuda a prosperar, mas ela também não sai da frente, né? Fica embarrigando ali. Então, essa adaptação é muito importante, mas mais uma vez parte da educação. A partir do momento que as pessoas entendem o porquê das coisas, eu sempre falo isso, né? O porquê que isso está sendo feito assim, qual que é o benefício para a pessoa, para a empresa, para o resultado, aí as pessoas começam a ter um pouco mais de empatia e de menos resistência. Agora, se você simplesmente empurra alguma coisa ali goela abaixo, vamos dizer assim, aí normalmente você vai ter um pouco mais de dificuldade e as pessoas normalmente elas resistem por não entender, por não conhecer. Tá? A partir do momento que elas começam a entender, elas tendem a ser um pouco mais abertas e flexíveis ao novo. E você tem algum exemplo, assim, algum case que você pode trazer onde você usou esse conceito de liderança servidora ali, como é que funcionou, um pouquinho de desafio que você enfrentou, qual o resultado que você alcançou? Legal. Tem, assim, em um dos times que eu liderei, principalmente na época que eu trabalhei no setor da saúde, trabalhei na SAMI, né, trabalhei no Grupo Fleury, trabalhei no Doutor Consulta, e o mercado da saúde, apesar da gente ter tido ali um boom de health techs ali na época 2020, 2021, muitas health techs surgiram, né, eu ainda acho que o setor da saúde ele ainda é carente de uma revolução digital maior, assim como aconteceu com o Nubank lá atrás, né, uma revolução digital no setor financeiro. E a área da saúde ela é uma área extremamente burocrática, muito regulamentada, né? As empresas que hoje dominam o setor são os dinossauros, assim, empresas super hierárquicas tradicionais que trabalham um modelo de trabalho um pouco mais antiquado. Eu enfrentei muitos desafios lidando com pessoas do setor da saúde, de diferentes áreas, da área médica, relacionamento, na área clínica, operações, nas empresas que eu passei, por ser uma atuação mais old school mesmo, mais hierárquica, comando, controle. Então, havia bastante desafio de alinhamento, havia baixa tolerância à baixa performance, havia aquela questão de muita amizade, eu vou fazer vista grossa aqui porque o fulano X, o fulano Y é meu amigo, então você, né, faz uma vista grossa ali, você tolera uma baixa performance. Já escutei muito assim, a pessoa entra aqui, ela fica sem fazer nada, ela fica aqui 6, 7 anos escondidinha, ninguém percebe. Então, quando a gente começa a adotar uma abordagem mais servidora, ou seja, a gente remove barreiras, a gente conversa com as pessoas, a gente escuta as pessoas, a gente ajusta os papéis. Normalmente tem muita gente na cadeira errada, então não é porque aquela pessoa está performando mal, que ela é um profissional ruim, ela pode estar numa cadeira errada, o papel dela pode não estar muito claro. Então você ajusta papéis, você dá clareza às metas, e em poucos meses a gente já via ali um aumento de eficiência, mas não só isso, né? A gente consegue inovar em soluções que geram mais impacto direto ao cliente final, que é o que importa. Então, você começa a dar confiança, instruir, né, motivar as pessoas a errarem. Olha, pode tentar, pode errar, faz parte, o aprendizado faz parte. Se você tentou e errou, você já está na frente de qualquer outro que simplesmente não fez nada. Então, nas empresas que eu passei do setor da saúde, acho que foi onde eu mais ouvi que a liderança servidora começou a quebrar um pouco alguns estigmas que existia de que era possível sim tomar decisões com mais agilidade, arriscar mais sem sair do que era correto, sem sair da regulação, fazer com que os times trabalhassem de forma mais autônoma.
Então eu brinco que eu gostava de formar os squads como se eles fossem quase mini empresas, assim. Eles tinham responsabilidades próprias, cada um tinha os seus próprios orçamentos, então era bem legal você ver o pessoal. A gente fala muito do senso de dono, né? Mas para alguém ter senso de dono, realmente ela precisa ter responsabilidade de donos. Então, quando você traz um pouco mais de realidade para dentro dos times ali, para que eles se responsabilizem com aquilo no dia a dia, você começa a ver as pessoas se destacando e cuidando um pouco mais ali e sendo mais proativos, né? Mais autônomos. Então, claro que eu não posso entrar em certos detalhes aqui, mas acho que eu posso citar assim de forma macro que nas minhas experiências na saúde a liderança servidora ela foi bem benéfica, tá? Foi bem legal mesmo. Muito interessante que você comentou. E assim, outro ponto que eu queria entender é, você chegou a até comentar sobre isso um pouquinho aqui, né? Que é sobre situações onde uma liderança servidora talvez não seja a melhor abordagem ali, né? Então você falou ali, quando a equipe é muito júnior, talvez não é tão madura assim e tal. Então eu queria abordar um pouco mais esse ponto. Assim, você já se deparou com isso? Quais as situações ali onde você vê mais dificuldade de aplicar esse estilo de liderança e qual seria um estilo alternativo ali que você recomenda para esses cenários específicos? Eu acho que assim, mais uma vez, em empresas onde a gente tem estilos tradicionais, né, mais hierárquicos ou autoritários, é mais complicado você quebrar essa barreira. Essa questão, né, da liderança servidora não ser confundida, não ser enxergada ali como uma liderança permissiva, uma liderança que tolera baixa performance, que tem falta de autoridade, isso também é uma barreira a ser quebrada, porque quando você fala, por exemplo, que você faz uma gestão em prol das pessoas, naturalmente as pessoas, o alto escalão já entende que você vai olhar mais para as pessoas e menos para o resultado. Eles não conseguem compreender que o resultado que a gente quer tanto alcançar, né, ele é obviamente feito pelas pessoas. Parece um clichê isso, né? Muita gente fala isso, né? Eu falo que as pessoas obviamente são a engrenagem por trás de tudo, mas é real, assim. Eu vejo muitas empresas achando que comando e controle, mais hierarquia, né, pouca autonomia, pouca liberdade para o time, pouca informação, simplesmente faz aqui, top-down, trabalha, entrega, seu salário vai cair na sua conta no dia combinado e é o suficiente. E eu acho que o resultado que as companhias precisam alcançar, independentemente se a gente está falando de uma big corp, de uma startup, enfim, elas são totalmente pautadas em como as pessoas se sentem ali. Então, maior engajamento, autonomia, inovação, redução de turnover, alta performance, tudo isso são benefícios de uma liderança servidora. Então, quando você chega numa companhia que tem uma cultura organizacional, uma estrutura organizacional hierárquica, com líderes mais autoritários, com líderes com pouco viés de pessoas, que se comunicam mal, que não têm uma boa oratória, que não gostam de estar próximo ao chão de fábrica, e, como eu falo, conhecer as pessoas na PF, na pessoa física. Sempre que eu entro numa companhia, eu gosto de conhecer todo mundo na pessoa física antes de conhecer na pessoa jurídica. Então, ambientes assim é normal. Se você olhar empresas maiores, boa parte delas, infelizmente, a gente ainda tem esses modelos mais tradicionais, mais hierárquicos de liderança e de estrutura. Então, esses são os lugares mais difíceis da gente conseguir que uma liderança servidora espelhe ali, né, o modelo. Fora isso, tem a questão também, mais uma vez, da média liderança, né? Uma média liderança que não é conectada com o negócio, uma média liderança que não tem participação estratégica, uma média liderança fechadinha ali, cada um no seu quadrado, com silos, que não se comunicam, que não entendem as dores do time, que só focam, né, 100% no resultado. A gente precisa entregar isso aqui como vocês se virem, trabalhem aí 20 horas, virem sábado e domingo, Natal, Ano Novo. Eu não acho que esse tipo de visão, né, pessoas que acham que quanto mais um engenheiro, por exemplo, puxando aqui para a tecnologia, né, quanto mais um engenheiro trabalhar, quer dizer que ele está entregando mais, né? Acho que aí também é um tema que eu escuto bastante, que é um engano, assim. Então, acho que empresas mais tradicionais, culturas mais old schools, empresas com pouca decisão de negócio, com processos falhos. Hoje, na própria Getrack, a gente tinha muitos processos no início, processos entre áreas bastante falhos, assim, então tinha muita coisa manual, muita coisa não era documentada, muita coisa, tem gente remota e gente presencial, por exemplo, muita coisa era decidida presencialmente, e as pessoas que estavam remotamente não ficavam sabendo e acontecia um desalinhamento de comunicação.
era uma questão muito mais de é isso aqui que tem que fazer, não vou me explicar o porquê, a gente só tem que fazer, ou seja, as pessoas não entendem o porquê elas estão fazendo aquilo, as pessoas não sabem qual é o valor de cada um ali na cadeira, independentemente do nível hierárquico, se é um engenheiro júnior, um sênior, um pleno, um arquiteto, um tech lead, enfim. Então, acho que são problemas comuns que muitas empresas têm, né, natural. Mas se você tem ali uma liderança que está disposta a mudar isso e um time que, de certa forma, entende que isso vai ser benéfico, pouco a pouco dá para mudar, dá para fazer coisas bacanas. Sim, eu acho que a gente acaba assumindo que, se eu sou uma liderança talvez mais diretiva, eu vou falar tudo que as pessoas têm que fazer e elas vão fazer e tá tudo certo, porque eu vou dizer exatamente o que elas têm que fazer. Só que o problema nesse cenário é que eu estou assumindo, eu como líder diretivo, eu estou assumindo de que as pessoas não precisam tomar nenhuma decisão no dia a dia, que elas só fazem. Só que a realidade não é mais assim, né? Elas tomam, ainda que sejam micro decisões no dia a dia, que vão impactar lá na frente. Então, se elas não têm autonomia para tomar decisão, tem que fazer somente o que está escrito, cara, a gente vai deixar de, primeiro, talvez tirar o melhor proveito da inteligência e da experiência dessas pessoas, de cara. Segundo, a gente, não adianta o quão organizado a gente for, a gente vai deixar algumas coisas de lado. Não tem como prever todos os cenários. Então, vai dar problema lá na frente também, de qualquer forma. Sim. E um ponto importante que o pessoal, principalmente os mais novos na cadeira de liderança, a nova geração tem muita gente vindo com esse perfil de liderança servidor, de se importar com as pessoas, acho isso muito bacana. Eu vejo pouco isso em gerações mais antigas, mas tem a questão, Edu, de ter coragem, eu vou usar essa palavra, tá? De ter coragem de tomar decisões impopulares. Mais uma vez, você ter um time autônomo, você ter um time colaborativo, você ter um time que tem confiança de tomar as próprias decisões, mesmo que isso possa levar a um possível erro, mas que obviamente vai gerar um aprendizado, isso não quer dizer que a liderança em alguns momentos não vai ter que puxar a rédea ali e tomar uma decisão por conta própria. Acho que faz parte do papel de qualquer líder tomar decisões em certos momentos e em muitos momentos vão ser decisões impopulares. Então, a diferença vai estar na forma de comunicar essas decisões e no impacto que elas vão gerar. Então, quando é necessário tomar uma decisão difícil, e vai ser necessário em algum momento, eu sempre explico o porquê, né? Eu mantenho sempre a transparência e o respeito, que é o lado da liderança servidora. Isso não vai evitar, tá? É utópico dizer que isso vai evitar uma insatisfação imediata, porque não vai, mas isso constrói uma credibilidade e confiança no longo prazo. Porque tem momentos que eu vou ter que tomar decisões que não vai agradar todo mundo. Mas eu sou muito transparente quanto a isso. Eu falo, olha, eu preciso tomar essa decisão, esse é o porquê, isso é o que vai acontecer, isso é o que a gente espera colher no médio e longo prazo. E as pessoas, mesmo que elas não gostem naquele momento, no médio e longo prazo elas começam a me enxergar como um líder transparente, uma pessoa que não vai tomar uma decisão ali sem pensar nas pessoas, sem pensar na consequência que aquilo vai ter para o time, para o engajamento, para a cultura. Então, esse é um ponto importante, tá? As pessoas acham que uma liderança servidora é um excesso de democracia, e não é, né? Excesso de democracia também é ruim. É você dar espaço, mas você como líder precisa se posicionar quando você for exigido ali, tá? Então, esse equilíbrio é muito difícil, tá? A gente parece fácil falando, mas no dia a dia não é, né? Principalmente eu, por exemplo, sou um cara bastante emotivo, né? Muitas vezes mais emotivo do que racional. Então, perfis como o meu, né, tendem a ter um pouco mais de dificuldade de tomar decisões impopulares. Eu aprendi a lidar com isso, já são aí pelo menos 13 anos dos meus 20 de estrada e 13, 14 anos de liderança, então eu acostumei e entendi trabalhar nesse modelo, mas no início para mim era muito difícil tomar uma decisão popular. Você fica, puxa, será que vão pensar de mim? Eu quero ser o amigo, né, o amigo de todo mundo do time ali, todo mundo tem que gostar de mim. E na verdade, mais uma vez, né, o foco é no resultado e eu quero ganhar minha credibilidade pela forma como eu faço as coisas no dia a dia, né, e pela evolução que eu consigo ajudar as pessoas a seguirem ali o progresso de cada um, né? Então, e não em questões de amizade, ou se eu sou bonzinho, ou se eu não sou. Então, essa questão das decisões impopulares também é um tema que pesa bastante. E aí eu queria entender um pouquinho essa história sua, né? Porque você chegar no ponto de talvez não ser tão sensível a essa emoção quando você vai tomar uma decisão ali impopular, como é que foi essa progressão? O que você fez? Assim, foi mais tentativa ali mesmo? Você foi se acostumando com essa ideia? Teve alguma coisa diferente que você fez?
Na verdade, assim, eu sempre pensei na minha cabeça, né? Como que eu vou equilibrar firmeza, né, e empatia baseado nesse meu estilo de liderança servidor. No início, assim, para mim, primeiro, Edu, eu queria deixar claro, o equilíbrio é entre ser acessível e manter a barra alta, manter o padrão elevado. Então, eu cobro responsabilidade, né, eu cobro os resultados, e empatia, para mim, é entender o que motiva as pessoas e como elas podem crescer, enquanto a firmeza é garantir que todos estejam alinhados às metas da companhia. Então, não são opostos, né, são complementares. Então, durante toda a minha carreira, eu tive muitos feedbacks dos meus gestores, olha, né, a posição esperada, né, da sua cadeira é uma posição mais firme, você precisa tomar uma decisão quando você vê que o time não está conseguindo tomar uma decisão em prol do negócio, porque, mais uma vez, o negócio precisa prosperar para que todos prosperem ali dentro. Então eu fui apanhando, tá? Eu apanhei bastante, eu errei muito já tomei decisões que talvez não foram as melhores. Então acho que eu fui ficando calejado ali, eu fui aprendendo com as situações. Quando eu fazia uma movimentação de empresa, né, saía de uma companhia e ia para outra companhia, obviamente eu levava os aprendizados comigo, né, do que fazer e principalmente do que não fazer. Então, acho que não existe um arroz com feijão, não existe um livro, não existe nada que você leia e que te traga ali um step by step, fala, ó, é isso aqui, faça isso e você vai conseguir equilibrar. Eu acho que é uma questão de se autoconhecer, de se fazer um autodiagnóstico. Eu sempre me questiono assim, será que eu estou seguindo o caminho certo? Será que eu tomei a melhor decisão? Será que eu estou interagindo com as pessoas, dando as oportunidades da melhor forma possível? Me coloco no lugar das pessoas, né? Eu já fui Antes de eu ser um CTO, eu já fui tech lead, eu já fui engenheiro de software, eu já fui arquiteto, eu já fui gerente de engenharia, eu já estive do outro lado, eu já fui júnior, né? Ninguém nasce sênior. E eu não me esqueço de todos os momentos que eu passei dos meus gestores, como eles me tratavam, os que me tratavam bem, os que não me tratavam, quem se importava com a minha progressão de carreira, quem não se importava. E eu acho que eu fui meio que criando um dicionário ali de exemplos, mais uma vez, do que fazer e do que não fazer, e aí é o amadurecimento normal de qualquer profissional, né? Hoje, obviamente, eu tenho muito mais tranquilidade em equilibrar a firmeza com empatia, em tomar decisões impopulares, em me comunicar melhor com o time do porquê certas coisas funcionam de certa forma, mas antes isso era mais complicado. Então, eu me espelhava bastante em outras lideranças mais sêniores, eu não tenho medo nem vergonha, nem ego, nada de falar que eu não sei, que eu não sou tão bom nisso, chamar um outro diretor, eventualmente uma outra liderança e falar, olha, eu vejo que você se comporta muito bem em certas situações, você tem alguma dica para me dar quando algo acontecer, quando algo similar acontecer comigo? Então esse networking, essa questão de você ser vulnerável e buscar conhecimento, acho que é essencial. Sim. Acho que fica até com uma mensagem super positiva para quem está acompanhando a gente. Talvez tenha esse tipo de dificuldade hoje, né? E eu ainda, obviamente, tenho alguma dificuldade também nesse sentido, né? E já cometi o erro, que hoje eu considero como erro, né? De ser essa liderança mais, talvez, complacente, vamos dizer assim, ou lenta para tomar decisão, vamos colocar dessa forma. Então, qual era o meu racional, né? Ah, não, eu quero dar espaço para o time, então deixa o time decidir. Só que tem situações que o time vai ter muita dificuldade de decidir, não vai decidir. E quando Não isso vai decidir, acontecer, é natural, não vai é, decidir. Tá? totalmente. E na época, eu lembro que já teve uma situação onde eu fiquei esperando, cara, time, decide aí, vê o que vocês querem, vê o que funciona melhor, o time não tomava decisão. E o que eu percebi depois, que assim, qual era a minha intenção inicial? Ah, vou dar espaço pro time, as pessoas gostam desse espaço e a gente vai seguir bem assim, né? Então, é muito aquela coisa de, eu quero ser amado, eu quero ser gostado, né? Então quero continuar nesse nível. Só que o que Exato. eu percebi com o tempo é que quando, em situações assim, né, quando a gente não toma a decisão, quando a gente não ajuda o time a dar o próximo passo, acontece justamente o contrário. O time meio que espera que a gente tome a decisão. Então, aquele sentimento que a gente tinha de, não, eu quero que as pessoas gostem de mim, elas vão passar, entre aspas, a não gostar de você, pelo menos naquela situação específica, quando elas esperam que você faça alguma coisa, que você tome uma decisão impopular, que Exatamente. você, sabe, vá um pouco no contrafluxo ali, mas que faça alguma coisa acontecer, que não deixe o time parado. Exatamente. E assim, eu gosto sempre de fazer uma pergunta para a turma, assim, às vezes eu estou num one-on-one, assim, eu pergunto, o que você faria, eu pergunto para a pessoa, o que você faria se você estivesse no meu lugar? Porque você vai estar, eu falo para ela, você é um grande profissional, você tem um futuro promissor, com certeza um dia você vai estar na cadeira que eu estou hoje. E aí? O que você faria, né? Inclusive, quando a gente roda pesquisas de clima aqui no time de tecnologia, uma das perguntas é: se você fosse o CTO, o que você faria de diferente? Então, eu escuto os mais diversos depoimentos, assim, né? Tem as pessoas que são mais maduras, outras não, mas todas têm uma coisa em comum.
quando elas param para responder esse tipo de pergunta, é como se elas fosse um primeiro momento que elas de fato parassem para refletir ali e colocar o meu sapato, se colocar no meu lugar, do mesmo jeito que eu me coloco na delas. Então, precisa existir essa troca. Do mesmo jeito que eu entendo como um engenheiro ali no chão de fábrica, ali na ponta, na pressão, está se sentindo, eles também precisam entender que eu também sou um ser humano, qualquer líder, né? Um diretor, um C-level, um gerente, enfim, um head, tem suas dores, tem seus medos, né? Tem seus receios. Então a gente também é humano, a gente também erra. Então essa pergunta para mim ela sempre traz insights bem legais quando eu converso com as pessoas. E acaba até que quebra um pouco o gelo, assim, porque as pessoas começam a ter também um pouco mais de empatia. E eu sempre falo, olha, tragam os problemas, a gente não pode ser míope, os problemas têm que estar à vista, mas tragam soluções, porque eu já vi muito assim, pessoas que trazem problemas, aí você como líder traz uma solução para aquele problema, mas eles não aceitam aquela solução que você trouxe. Ou seja, eles não trazem uma solução, mas também não aceitam a solução que você está trazendo. A situação ali fica num limbo. Mais uma vez, tudo isso parte da confiança, da credibilidade, do quanto as pessoas se sentem seguras ali para falar o que elas querem falar. Então, acho que tudo isso parte em como uma liderança servidora do impacto e desempenho de um time. Né? Se eles se sentem seguros para inovar, para assumir riscos calculados, porque a gente precisa assumir e dar o melhor de si. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a nossa obrigação, ela precisa ser encarada como o nosso ponto de partida, nunca como o nosso ponto de chegada. E eu falo muito isso para o time. Né? A nossa obrigação como profissional, um CTO, um engenheiro, um tech lead, um product manager, o que a gente precisa entregar para a companhia é o básico. É para isso que a gente está ali. É o nosso ponto de partida. Agora, o nosso ponto de chegada é o alto desempenho, é a cerejinha do bolo. O que mais a gente consegue fazer em prol de melhores resultados. Não só para o time em si, mas para a companhia como um todo. Então, quando os obstáculos normalmente eles são removidos e há clareza de objetivos, tem muita questão também das empresas que os profissionais não entendem o propósito da companhia, o objetivo, onde é que a gente quer chegar. Mas quando isso está claro, né, o time consegue focar no que realmente importa, que é entregar os resultados. Então, para mim, isso eleva o desempenho individual e elevando o desempenho individual, naturalmente a gente tende a elevar o desempenho coletivo. É assim que eu penso. Tá? Ser um líder servidor pressupõe que a gente confie na nossa equipe e vice-versa. Então, você comentou bastante sobre confiança aí. E até uma dessas formas de criar confiança, você comentou também, a gente, vamos dizer assim, vamos dizer assim, sendo vulnerável perante pessoas ali e tal. Mas estou pensando aqui numa situação onde um líder chega num ambiente onde a confiança talvez, a desconfiança talvez seja o principal que acontece ali, né? Então, cara, esse líder talvez ele tenta começar servindo ou mudar um pouquinho, né, o ambiente ali, só que as pessoas, pô, será que ele tá falando isso, cara, que é pra me ferrar depois, aí agora a responsabilidade vai ser minha, não vai mais ser dele e tal, então, talvez, quais são os primeiros passos ali para conseguir lidar com um ambiente desse difícil das pessoas, cara, talvez tenha até um background de, cara, ter líderes que tentaram ferrar elas, que elas, enfim, elas tiveram experiências ruins ali no passado, por onde eu consigo começar como líder? Legal. Eu sempre digo, Edu, que no início, o máximo que um líder pode oferecer são palavras. O que eu quero dizer com isso? É um voto de confiança. Então, eu cheguei num lugar, assumi uma cadeira de liderança num ambiente difícil, um ambiente mais tóxico, com cicatrizes, como você trouxe aí de exemplo. Primeira coisa que eu sempre falo para todo mundo que eu sou o Júlio, eu não sou a liderança que estava aqui anteriormente. Isso não quer dizer que eu sou melhor que ela, ou pior, ou que ela é melhor que eu. Pelo contrário, somos pessoas diferentes, viemos de lugares diferentes, temos estilos de trabalho diferentes, e eu estou chegando agora. Então, primeira coisa, me conte a sua história, né? O que você enxerga da companhia, o quanto que você já evoluiu desde que você está aqui, o que você sente falta, quais são os problemas que você já levantou a bandeira várias vezes e eles continuam existindo. Então eu preciso entender qual é o sentimento daquela pessoa e qual é a história dela ali dentro da companhia. E o segundo ponto é mostrar um pouco para ela, como você falou, de forma vulnerável, quem eu sou, porque, mais uma vez, como eu te falei, primeiro pessoa física. Então, primeiro Júlio Salina, quem eu sou? Qual que é o meu estilo, o meu perfil, os meus valores, os meus princípios, por que eu estou ali, por que eu saí da empresa onde eu estava e vim sentar nessa nova cadeira, quais são os meus planos, como é que eu lido com as pessoas, me apresentar um pouco, mostrar um pouco como eu penso, como eu ajo,
e pedir um voto de confiança que juntos a gente vai criar alguma coisa melhor, que a gente não vai repetir os erros do passado, a gente pode repetir novos erros que podem surgir, é natural, mas a gente vai tentar evitar que problemas anteriores se repitam e trazer as pessoas para o jogo. Mais uma vez, eu não vou tomar decisões sozinhas, eu não vou chegar e nos primeiros 15 dias mudar a empresa inteira, mudar todos os processos, sair mudando tudo, falando que um não serve, outro não serve, mudando de cadeira. Então é trazer as pessoas para o jogo, como se fosse uma cumbuca ali, falar, olha pessoal, e aí? Né? Quais são os quick wins que a gente deve olhar, prioritários, no pilar pessoas, no pilar bem-estar, no pilar tecnologia, negócios, a gente faz ali um trabalho em conjunto para entender os próximos passos. Quando as pessoas se sentem que de fato elas fazem parte, elas tendem a ser menos resistentes e dar um voto de confiança. Elas não vão confiar 100% em você, apesar de eu achar que essa questão de confiança, Edu, para mim a confiança sempre começa no 100%, né? Ninguém precisa trabalhar para conquistar minha confiança. A confiança começa no 100%, o que pode acontecer é essa confiança diminuir, mas ela sempre começa no 100%. Então, quando eu entro numa companhia, eu confio em todo mundo que está ali, e a gente vai se conhecer, vamos traçar as metas, os planos para os próximos meses, para os próximos anos, e disso a gente vai sentindo a temperatura e vamos fazendo os ajustes, porque tem muita gente que tem um espaço para falar, tem um espaço para participar, mas na verdade está entrando aqui, saindo aqui no ouvido do líder, ele não leva aquilo para frente, ele não leva aquilo para a autogestão, aquilo não é levado em consideração, então é meio que um fake ali. Ele escuta para a pessoa achar que está participando, mas aquilo não é levado em consideração. Agora, quando você começa de fato a envolver as pessoas em fóruns de decisão, envolver as pessoas em questões estratégicas, falar, olha, existe esse problema aqui, toma, vai lá, resolve, você tem autonomia, eu confio em você, e segue o jogo e deixar as pessoas correrem atrás daquilo ali, sem você ficar microgerenciando ou falando faz isso, faz aquilo, porque daí ela só está seguindo tuas ordens, né? Ela não está tendo autonomia para tomar as próprias decisões. Então é como eu costumo fazer, tá? Mais uma vez, não acho que exista uma bala de prata, é mais uma questão de você mostrar que você está ali para ajudar, mais uma vez, apoiar, servir, estar ali como facilitador, né? Eu como líder preciso das pessoas para gerar os resultados, sem elas eu não faço nada, a empresa não precisa de mim, eu estou fora do jogo. Então, é mais ou menos esse estilo que eu costumo fazer em situações como essa, tá? E, obviamente, interagir muito com um time de pessoas, né? Com um time de gente ali da companhia, porque eu acho que eles precisam ter visão, histórico, né? E informações, insights importantes do que aconteceu ali, para que você possa tentar atacar os pontos mais críticos ali. Normalmente envolve liderança tóxica, envolve falta de oportunidade, falta de reconhecimento, excesso de pressão, porque assim, pressão sempre vai existir, pressão é um privilégio, você já deve ter escutado isso, mas tudo em excesso é ruim, né? Os extremos são onerosos, como eu já disse aqui. Então, até onde, né, a gente pode dizer que uma liderança servidora não é eficaz em ambientes de alta pressão, por exemplo? Eu acho que o contrário, é ainda mais necessário em ambientes de alta pressão. Então, eu acho que eu iria por essa linha, tá? E confiança é aquela coisa que, assim, precisa começar por alguém. Se ninguém começar, não vai ter confiança nunca, né? Então, a pergunta fica aí, por que não começar pelo próprio líder, né? Você comentou cara, para mim começa com 100% de confiança. Então, na tua visão, vale aquele salto de fé inicial de, cara, mesmo sem ter nada aqui que me prove que eu deveria confiar nessa pessoa, eu começo confiando e ao longo do tempo a gente viu o que acontece. Se eu tiver alguma desconfiança ao longo do tempo, pô, beleza. Pelo menos que seja depois, né? Que eu dê esse espaço para a pessoa, vamos dizer assim, né? Fazer o que ela acha que faz sentido aqui no contexto. Exatamente. Até porque, como eu falei, eu vou estar pedindo um voto de confiança também como liderança. Então, da mesma forma que ela está me dando uma chance, né? Eu preciso dar uma chance. Eu acho que assim, eu acredito muito nas pessoas, eu posso ser um pouco ingênuo também, mas eu acho que as pessoas elas precisam ter uma oportunidade. Se aquela pessoa está insatisfeita, se aquela pessoa está gerando um problema, alguma coisa tem por trás que está fazendo com que aquela pessoa tenha aquele comportamento. Não é o natural dela, né, em sua maioria, obviamente não dá para generalizar, mas em sua maioria. Então, é muito gratificante para mim quando eu pego uma pessoa, aquela pessoa que é considerada difícil, que todo mundo fala assim, putz, ali é difícil. E depois de 6, 7, 8 meses, você vê aquela pessoa num outro patamar e todo mundo elogiando, falando, olha só onde aquela pessoa estava e onde aquela pessoa está agora, né? Olha a transformação que aconteceu não só nas entregas dela, mas em quem ela é, né? Em como ela lida com as outras pessoas, numa comunicação não agressiva, na empatia, no respeito. Então, transformar essas pessoas, acho que é o que eu mais gosto de fazer.
não falo para você que eu tenho 100% de sucesso, pelo contrário, já falhei algumas vezes, e isso me dói muito, eu sempre digo isso, quando eu não consigo ter sucesso, mas eu sempre dou o meu melhor em fazer com que aquela pessoa evolua, porque já fizeram isso comigo. Eu já precisei desse tipo de ajuda em outras situações. Então, é papel do líder fazer isso. Mas é aquela coisa, né? Para você ajudar, a pessoa também precisa querer ser ajudada. Por isso que uma via de mão dupla, né? Um voto de confiança duplo, e a gente vê depois de um tempo se isso trouxe resultados ou não. Mesmo que as pessoas tenham perfis totalmente diferentes, é onde eu mais gosto. Tá? Hoje aqui, por exemplo, na Getrack, os meus diretos, eles têm perfis totalmente diferentes um do outro. Totalmente, eles são totalmente diferentes, mas isso faz com que eles se complementem. Assim. Quando um está muito lá em cima, o outro dá um puxãozinho, quando aquele está, né, mais encolhidinho, o outro dá uma sacudida, e juntos eles conseguem avançar e avançar muito bem. Então, acho que essa divergência de perfil também ajuda bastante. Sim, eu acho que você estava falando ali de pessoas difíceis. No final, a porta só abre por dentro. Então a pessoa tem que decidir também querer mudar. A gente consegue, talvez, Exato. ajudar, dando uma visão diferente, ou ajudando a pessoa a enxergar por uma perspectiva diferente. E no final, cabe a ela aceitar ou não aquilo e tirar proveito Exato. disso, né? Exato. E assim, eu sou muito transparente, cara, assim, mais uma vez. É, a pessoa precisa entender se é onde ela está ali naquele momento, a empresa que ela está, a cultura da empresa, o cargo que ela tem, os desafios que ela tem no momento, se realmente estão aderentes ao que ela quer como carreira, porque depois é difícil também você culpar a companhia ou culpar uma liderança por uma possível não progressão ou por uma falta de desafio, se é aquilo que a companhia pode te oferecer. Então eu sou muito claro, principalmente nas entrevistas, por exemplo. Eu não quero que uma pessoa que eu contratei, na hora que entrar na companhia, enxergue uma companhia totalmente diferente daquilo que ela escutou nas entrevistas. Então eu sou muito claro nos prós e nos contras, né, porque não existe empresa perfeita. Deixo muito claro qual é o meu perfil de liderança, né, como eu costumo trabalhar. Isso quer dizer que eu tenho as minhas convicções, que eu tenho as minhas certezas, mas eu sei que também existem outras certezas que não as minhas, então eu estou disposto a escutar e a me adaptar. E mais uma vez, se a gente der as mãos e buscar o resultado, as coisas vão funcionar independentemente das divergências. Agora, quando tem as pessoas puxando ali a corda para lados opostos, aí realmente é bem complicado. Uhum. E se você pudesse passar uma mensagem para todas as lideranças, qual mensagem você gostaria de passar para elas? Boa pergunta. Eu diria para todos os líderes se lembrarem dos momentos que eles não eram líderes. Para mim, isso é muito importante, porque parece que quando a pessoa assume uma cadeira de liderança, ela esquece que ela já passou muitos anos da carreira dela não sendo líder e sendo liderado por alguém. Tem muito aquelas frases, né? Na hora que você quer conhecer uma verdadeira pessoa, dê poder a ela, né? Que o cargo subiu a cabeça, aquele monte de coisa. Infelizmente isso acontece muito. E é aquilo que eu te falei, eu nunca esqueci da onde eu vim, os lugares por onde eu passei, os erros que eu cometi, os gestores que eu tive, bons ou ruins. E é difícil falar gestor ruim, tá? Essa é uma outra polêmica, porque ele pode ter sido ruim para mim e bom para outra pessoa, entende? Então é uma questão de perfil, de momento, de companhia. Mas fato é que o meu recado é esse, assim, se lembrem sempre do momento onde vocês não eram líderes e o que vocês questionavam naquele momento, o que vocês reclamavam, qual era as dores de vocês, o que vocês sentiam falta. Para mim essa é a melhor escola para você ser uma liderança melhor do que eventualmente já tivessem sido para você. É o que eu faço no meu dia a dia, faço até hoje, não esqueço em nenhum momento. Então, para mim, acho que esse é o recado que eu daria. Uhum. O que, inclusive, tem muito a ver com o que a gente tem conversado aqui sobre liderança servidora, porque aqui eu Exato. assumo que essa liderança servidora ela está preocupada em ouvir as pessoas, as dificuldades que elas têm, o que provavelmente vai remeter muito à época que ela não era líder ainda, enfim, como que ela consegue dar Exatamente. suporte, né, para as pessoas que estão ali. Exatamente. E quanto mais ela lembrar das dores, dos momentos, das situações que ela passou quando ela não estava numa cadeira de liderança, melhor vai ajudar para que ela se adapte a esse modelo de liderança servidora com o time que ela tem ali na mão naquele momento. Porque, principalmente em tecnologia, você conhece bem, né? É um perfil muito específico de pessoa, né? São times específicos. A gente vê os times de tecnologia com um perfil com uma cultura bem diferente de outras áreas, de outros times. Então,
Até a forma de lidar normalmente é diferente. Um líder servidor de tecnologia, ele tem que tomar certos cuidados e tem que agir de formas talvez um pouco mais sensíveis do que um líder servidor de uma área de operações, de uma área de relacionamento. A base, a essência de uma liderança servidora é a mesma, mas o perfil do time que você está dita como você vai trabalhar ali aquela questão. Então, em tecnologia, principalmente, que é um time normalmente que são pessoas, falando principalmente da parte de engenharia de software, né? Normalmente são pessoas mais introvertidas, que não se comunicam muito. Tem muita empresa que reclama: minha área de tecnologia é uma caixa preta, né? Ela não se abre para o restante da companhia, ninguém sabe o que acontece ali. Então, eu gosto também de fazer isso, né? De abrir o time para a companhia, de mostrar que a gente não somos alienígenas, né? Pelo contrário, a gente tem muito que agregar e muito que aprender. E eu sempre vejo que quanto mais eu faço com que os times de tecnologia interajam com as outras áreas, melhor o clima fica. Eles entendem melhor as dores dos usuários, as dores das outras áreas, o que está acontecendo com o negócio, em todos os níveis, tá? Do estagiário ao júnior, ao engenheiro, ao tech lead. Então, eu acho bem bacana isso. Sim. Até porque quanto mais essas pessoas interagem, mais autonomia elas ganham, que tem tudo a ver com a liderança servidora que a gente tem falado aqui. Exatamente. Elas precisam entender o negócio, elas precisam entender como aquele ecossistema funciona para que elas tomem uma decisão. Senão fica impossível, por mais que ela tenha coragem, por mais que ela tenha maturidade, se ela não entender como a empresa funciona, como o produto que ela trabalha funciona, qual que é o objetivo, dificilmente ela vai conseguir tomar uma decisão, independentemente se vai ser uma decisão assertiva ou não. Então, você tem total razão, é isso mesmo. Bom, Júlio, muito obrigado pela sua presença, cara. Foi muito legal conversar contigo aqui, aprender um pouco mais sobre liderança servidora. Aprendi um bocado aqui, inclusive, cara. Um abraço para você e até a próxima. Te agradeço pelo convite, estou sempre à disposição, muito bacana, é um assunto que eu gosto muito. Então, fiquei bem feliz mesmo com o convite. Espero que tenha sido bacana aí. Te agradeço. Um Com abraço. certeza. E para você que está acompanhando a gente, eu vou deixar os links de rede social aqui do Júlio, aqui nas notas do podcast, cara. E é isso. Abração e até mais. Valeu.